Fala pessoas! Nesse vídeo a gente vai ver o que a gente precisa implementar na parte do software para conseguir ler as informações do Tracer e fazer alguma coisa com essas informações. E para você que é programador, eu acho que vai gostar aí da parte da library que a gente vai criar aqui junto, né? E como a gente vai colocar essa library lá no Platform.io para a gente conseguir utilizar em qualquer projeto de uma forma bem fácil, sem ter que ficar colocando esse código em todo que é lugar. A gente só importa e sai usando. Se você não viu o vídeo anterior, eu aconselho fortemente você voltar lá e assistir ele. Veja bem como foi que eu montei a parte do hardware do nosso dispositivo que lê as informações do ePever, como foi feitas as ligações, e a partir daí você volta aqui no vídeo e a gente continua a partir daí, ok? Pode ir lá, eu espero aqui. Já foi? Então, bora lá. Galera, para chegar até esse ponto do vídeo, eu tive que estudar bastante, acredite ou não. O resumo, vou falar para vocês, é mais ou menos isso aqui. Primeiro, pesquisei se existe alguma coisa pronta que já fazia isso. E aí eu pesquisei bastante, bastante mesmo, até conseguir achar. Encontrei alguns projetos que identifiquei que usam a biblioteca do Modbus, faz sentido, né? E vai lendo todos os registros, que inclusive batem bem com o manual, olha só. Registro 3100, lendo 3100, lendo tensão de painéis, lendo corrente de painéis, tensão de baterias, corrente de baterias. Bate os registros que estão sendo lidos com os registros que estão no manual, que deveriam ser lidos. O próximo passo foi testar, não sei se comentei com vocês, mas sim, eu uso o framework do Arduino para desenvolver os meus dispositivos, mas eu não uso o Arduino IDE, né? O Arduino IDE é aquele software que você baixa lá do site do Arduino, instala no seu computador e aí você programa lá dentro dele, né? Esse é o Arduino IDE, eu não uso ele, eu uso o VS Code com uma extensão aqui instalada que é o Platform.io, né? Então eu uso o Platform.io IDE. Gosto bastante dessa plataforma aqui, né? Do Platform.io, porque ele te dá algumas opções que eu vou mostrar para vocês agora, de gerenciamento de dependências, que é muito melhor, organização do código, que é muito melhor. Então só vou mostrar para vocês bem rapidinho aqui como que vocês podem instalar aqui rapidinho, né? Se você já tiver o Visual Studio Code, é um requisito. Vocês vêm aqui em extensões, procura aqui Platform.io. Platform.io, clica em instalar. No meu caso já está instalado, né? Então você clica em instalar, espera instalar, dá o reload do VS Code e ok. Vai estar instalado. Aqui embaixo vai ter uma casinha, ou aqui vai ter, né, algumas opções do Platform.io. Se você vier aqui na casinha, você vai ver a página inicial aqui do Platform.io e tem aqui algumas opções, né? Os projetos que você criou, o spec de algum projeto, libraries, que você pode buscar aqui e instalá-las, né? As boards, né, que você pode pesquisar, que é compatível aqui com o Platform.io, né, que ele suporta, e plataformas que você vai utilizar. Eu tenho duas aqui instaladas por enquanto, que é o SPCIF 32 e o 8266. E se você tiver um dispositivo já plugado no seu computador, ele vai aparecer aqui nessa listinha, né? Vamos começar aqui bem rapidinho, eu vou criar um novo projeto aqui, só de teste. Pode ser teste Platform.io, só para mostrar para vocês. Aqui você tem que selecionar a sua placa, né? No meu caso aqui, como eu estou usando um Node MCU com SP8266, no meu caso é esse Node MCU 1.0 aqui. Então eu seleciono ele aqui e aqui é o que eu falo para vocês. Eu uso o framework Arduino, que ele me dá um monte de bibliotecas prontas, um monte de recursos prontos, mas eu não uso o Arduino IDE, por isso que eu estou usando aqui o Platform.io, mas com o framework do Arduino, certo? Eu vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui na minha área de trabalho. E vou dar um finish, ele vai criar uma pasta na minha área de trabalho chamada Test Platform.io. Pronto, já criou lá na minha área de trabalho uma pastinha Test Platform.io. Já criou toda a estrutura aqui do meu projeto, né? Aqui eu vou explicar bem rapidinho para vocês. O ponto .py aqui é onde ele coloca o build do projeto, onde ele coloca as bibliotecas que você está usando no seu projeto e esse tipo de coisa. VS Code são as configurações do teu VS Code aqui, né? As configurações específicas do projeto do teu VS Code. Aqui no Include você pode colocar os cabeçalhos dos seus programas, né? Inclusive ele diz aqui, ó, dentro do Include tem um README. Você pode ler aqui que ele explica o que é cada diretório desse. A biblioteca aqui, lib, você pode colocar algumas bibliotecas
específicas aqui dentro do seu projeto específico, e dentro do source aqui do SRC você coloca o seu código fonte em si, né? Eu costumo fazer o que? Uma classe com o cabeçalho lá dentro do include e o código da implementação aqui dentro do main. Aí se você quiser fazer algum teste unitário, que ele também suporta, tá? Então você pode fazer, colocar aqui dentro de teste. Eu não vou usar o teste por enquanto, vou apenas fazer um teste agora de utilizar alguma biblioteca que já exista, né? Para isso, se você olhar aqui, ó, o teu projeto ele vai ter um arquivo chamado platform.io.ini. O platform.io.ini é onde você faz todas as configurações do seu projeto, que é aquela plataforma que a gente escolheu antes. Qual que é a board que a gente utilizou, né? Na verdade ele pegou a plataforma, quando eu escolhi a board ele já definiu a plataforma para mim, que é o SPCIF 8266, e ele já instalou aqui, ó, se você for ver aqui dentro de platforms, ele já vai ter instalado para você também, quando você criou o projeto, já a sua plataforma ali, tá? Então ele já faz isso automático para você. A board foi a que a gente selecionou, Node MCU V2 aqui, e o framework que eu estou selecionando, que é o Arduino. Eu posso colocar aqui o Speed Monitor, né? Eu posso definir aqui qual que é a velocidade que eu quero, né? Posso colocar aqui 115/200, por exemplo. E agora eu posso colocar algumas bibliotecas para que quando eu rode aqui eu consiga usar algumas bibliotecas. Como é que eu faço isso? Para instalar uma biblioteca eu costumo vir aqui na casinha, né, no Platform.io, na home do Platform.io, venho aqui em Libraries e aqui eu pesquiso a biblioteca que eu quero utilizar. Por exemplo, se eu quiser achar uma biblioteca para DHT, eu posso pesquisar aqui DHT e aí vai ter várias bibliotecas aqui que já suportam DHT, por exemplo, DHT Sensor Library, Adafruit aqui, né, e, enfim. Vou instalar uma aqui bem simples, até vou procurar uma biblioteca minha aqui, vamos ver se eu consigo achar. Olha só, então eu tenho duas bibliotecas aqui, essa que a gente vai aprender a fazer junto e essa que é uma biblioteca bem simples, que é um timer, né, bem simplificado. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui os detalhes, inclusive já com um exemplo de utilização aqui, né, e aqui ele diz como que eu posso instalar. Então como que eu posso instalar isso aqui lá dentro do meu platform.io.ini eu só adiciono isso aqui, ó, libdeps. Então vamos lá no meu platform.io, vou colocar mais essa configuração aqui, libdeps, e aqui embaixo eu coloco em uma dessas três formas aqui, né? A recomendada é esta, que eu quero o seguinte, eu quero instalar esta biblioteca aqui, genilto/simpletimer na versão 001, certo? Então eu posso vir aqui e colocá-la aqui, e é isso que eu tenho que fazer. Agora eu já teria disponível essa biblioteca. Para que ela instale no meu projeto, eu posso vir aqui e dar um build. Então, quando a extensão ela identifica que o projeto que eu estou é um Platform.io, então ela coloca mais algumas opções aqui, né? Então eu tenho a opção aqui do build, a opção de fazer o upload para o meu dispositivo, a opção de dar um clean no build que já foi feito, teste, se eu tiver teste. Aqui, se eu clicar, ele vai abrir o Serial Monitor, mas eu não tenho nenhum dispositivo aqui plugado, então ele não vai abrir nada. Posso dar um Ctrl C aqui, ele vai fechar, um Enter. Aqui eu posso dar um Enter, ele vai fechar. Show de bola. Aqui ele abre o terminal com o CLI do Platform.io, tá? CLI é o Command Line Interface do Platform.io. Então aqui eu tenho algumas opções. Se eu digitar PIL aqui, ele vai me dizer quais as opções que eu tenho, né? Eu posso fazer várias coisas aqui, dispositivos, eu posso ver a minha conta, né? Então tem várias coisas aqui. Posso até inclusive dar o build, né, do projeto aqui pelo CLI, ao invés de usar por aqui, né? Então, mas eu vou clicar por aqui de novo, vou mostrar para vocês. Se você ver, ele já fez o Dependence Graph aqui, já baixou o Simple Timer para mim. Se eu vier aqui no PIL libdeps, está lá, ó, a biblioteca já está instalada sozinha, baixou lá da central do Platform.io a biblioteca e está aqui com todos os códigos bonitinho. É só eu utilizar dentro do meu projeto. Eu vou pegar aqui o exemplo, por exemplo, Simple Timer, vou copiar isso aqui e vou lá no meu projeto, lá no source, no main, né? Aqui o main é exatamente igual ao Arduino, né? Só a única coisa que eu dou um include específico de Arduino aqui, e eu tenho o setup e tenho o loop, tal qual eu faço igualzinho lá no Arduino IDE, tá? Igualzinho. Então eu coloquei aqui. A utilização dessa minha biblioteca ela é super simples. Eu instancio ela aqui, né? Primeiro eu dou um include dela, instancio aqui dizendo quantos milissegundos que eu quero que o timer seja válido, né? Aqui eu dou um serial begin, né, 115/200. E no loop, se eu quiser a cada 30 segundos fazer alguma ação, é só eu utilizar timer.expired e ele vai
sempre ativar isso aqui a cada 30 segundos e vai zerar. Então a cada 30 segundos ele vai entrar aqui, mas ele não vai bloquear o loop, né? Então ele vai entrar, não preciso, passa, não preciso, passa, não preciso, passa. Quando ele expirar, quando passar os 30 segundos, aí ele vai entrar aqui. Eu não preciso resetar variável, eu não preciso fazer nada disso que a gente faria se fosse fazer isso na mão, tá? Então ele fica bem mais simples, então por isso o Simple Timer. E eu acho que agora é hora de um cafezinho, né? Então agora que a gente já tem o código, já importou a biblioteca, vamos fazer o upload aqui do nosso código para o nosso dispositivo para a gente ver como é que isso funciona. Primeiro eu vou ajustar aqui que eu escrevi errado, Speed Monitor, não é, é Monitor Speed. E agora, se eu vier aqui em dispositivos, aqui no Home, se eu vier aqui em dispositivos, a gente vai ver que já tem aqui, ó, o USB Serial 10 aqui, né? Esse cara aqui é o dispositivo que eu acabei de plugar aqui no meu computador. E agora o que eu vou fazer é fazer o upload desse cara. Então ele está compilando todo o nosso projeto. Aqui ele já achou, né, o USB Serial 10 e já está fazendo o upload desse código lá para o meu dispositivo. Quando terminar, ele vai dar um sucesso aqui pra gente. Terminou, sucesso, ok. Como eu faço agora para ver as informações que estão sendo enviadas para o serial, né? Posso vir aqui, Platform I/O Serial Monitor. Clico aqui, ele vai abrir um novo terminalzinho aqui e vai mostrar as informações que estão sendo emitidas lá do meu dispositivo pela interface serial, né? E aí, se o timer aqui der certo, nesse caso, a cada 30 segundos ele vai me dar um log aqui no serial. Então, funcionando show de bola, hein, pessoal? É isso aí. Agora que vocês já sabem como funciona o Platform I/O, que é a forma que eu gosto de trabalhar nos meus dispositivos, vamos para a parte da leitura do próprio ePever Tracer em si. Para facilitar e resumir para vocês, eu resolvi não criar um projetão com tudo, faz tudo, do tipo, lê as informações do Tracer, manda para o Firebase, manda para, sei lá. Ao invés de fazer isso, o que eu resolvi fazer? Vou modularizar. Então eu vou fazer o quê? Hoje nesse vídeo a gente vai criar uma biblioteca responsável por ler as informações do Tracer, de forma que o nosso próximo projeto, o nosso próximo vídeo, a gente só vai utilizar essa biblioteca e vai implementar o restante das coisas. Então eu vou mostrar aqui para vocês, de quebra, como se faz para criar uma biblioteca no Platform I/O e mandar inclusive para o repositório de bibliotecas lá do Platform I/O. Então, vamos lá. A biblioteca que eu criei é essa aqui. Inclusive, antes de criar o código, o que eu fiz foi criar um repositório do GitHub, gnewt/ePeverTracer, para a gente ter esse versionamento do nosso código. E tá lá, né, a nossa biblioteca. Inclusive, coloquei as conexões dos fios e tá lá o nosso código fonte. Então, ficou lá dentro do meu repositório, gnewt/ePeverTracer. E aí, eu criei a biblioteca na seguinte estrutura. Lembra que a gente viu lá que a gente está usando, que a gente pode utilizar o Platform I/O? Então aqui no platform.io.ini da minha biblioteca, o que eu fiz? Coloquei uma descrição específica, qual é a placa que esse cara aqui está rodando, né? No caso do NodeMCU e tal. No caso só para rodar, né, o exemplo, isso aqui, que como ele vai funcionar como biblioteca, então importa só o que a gente tem no código da biblioteca aqui. E essa minha biblioteca, para rodar, ela precisa do Simple Timer, que inclusive é uma biblioteca minha, e precisa da biblioteca do Modbus Master para funcionar. Então eu só incluí aqui no libdeps, nas dependências de bibliotecas aqui, a Modbus Master na versão 2.0.1. O que eu tenho de código, né? Eu criei uma classe, né, um cabeçalho de classe chamada ePeverTracer. Aqui dentro, a cada 2 segundos ele vai fazer uma nova leitura do Tracer. Então a cada 2 segundos ele faz uma leitura de um registro, ele sempre espera um pouco, ele não faz uma leitura atrás do outro, então ele sempre espera 2 segundos para fazer a próxima leitura. Então ele lê a cada 2 segundos, ele lê um set de registros desses aqui, tá? Então esse aqui é só o cabeçalho. E o cabeçalho ele tem a questão do construtor, o begin e o update, certo? Da nossa biblioteca. O getData é o que ele vai retornar todos os dados da nossa biblioteca. Inclusive a gente está vendo que ele está com um Tracer Data. Quem que é esse cara? É esse cara aqui. Aqui tem todas as estruturas de dados possíveis que vão ser disponibilizados depois das leituras. O Rated Data, que tem aqui, né, as tensões do controlador, né? Ele vai dizer qual que é a tensão que ele está trabalhando de bateria, por exemplo, se é 12 ou 24 volts. Então aqui que ele vai dizer. E o Real Time Data é o que ele vai dizer em real time. Por exemplo, qual que é a tensão atual dos painéis, qual que é a corrente atual dos painéis,
qual que é a potência, né, que está vindo dos painéis, qual que é a tensão da bateria, corrente da bateria, o load, quanto está utilizando, né, e assim por diante. Todos os dados que vêm do tracer, inclusive a questão de estatística, né, quanto que produziu hoje, quanto que produziu no mês, quanto produziu no ano e assim por diante. E tá tudo aqui. No final ele estrutura tudo dentro de um único cara, que é o Tracer Data, e lá dentro tem tudo, Rated Data, Real-Time Data e assim por diante. O código disso ficou aqui dentro do ePeverTracer.cpp, e esse aqui é o responsável por realmente a implementação mesmo do nosso código, certo? Então aqui, quando eu instancio ele, o que ele faz? Setar o delay time do nosso timer. Aqui ele dá o begin, então aqui ele dá o begin do serial e inicializa o nosso node, que é o node do Modbus Master, certo? Passando o serial como o stream. Aqui dentro do update, ele vai fazer a cada vez que der os 2 segundos, cada vez que expirar o timer, ele vai fazer o update do próximo registro, né? Então ele pega um, no próximo ele vai pegar outro, no próximo vai pegar outro e assim por diante. E aqui embaixo, vamos pular já aqui para baixo, ele vai fazer as leituras, como no exemplo ali que eu mostrei agora há pouquinho, de cada registro. No 2000, então ele vai ler o registro 2000, vai pegar aqui a temperatura, por exemplo. O 200C e o 3100, vamos pegar o 3100, que é aquele cara que tem o Real Time Data. Aqui ele está pegando o 3100 e está lendo 8 posições, né? Então, inclusive aqui está read quantity, quantidade de inputs registers to read. Então a partir do 3100 ele está lendo 8 registros. E aí ele vai ler o 0, que é a tensão, o 1, que é a corrente, o 2 e o 3, que é a potência, o 4, que é a tensão da bateria e assim por diante. Então está tudo implementado aqui dentro da nossa biblioteca, essas leituras do Tracer. Show de bola! Para a gente utilizar, como é que a gente faz então agora? Né? E aí tem o exemplo que eu criei, que para utilizar ela basta você importar, instanciar ela aqui como Tracer, dar o begin aqui no setup, ele já vai colocar no 115.200 o serial lá automaticamente, que é o que comunica com o Tracer, tem que ser nessa velocidade. E aqui ele dá o update, né? Ele retorna true ou false, se deu certo ou não esse update. E aqui dentro eu dou um get data. Eu criei um conceito aqui de everything read, quer dizer se todos os registros foram lidos, e eu só começo a ler a partir disso, né? Então se todos foram lidos eu começo a pegar as informações. Então eu sei que bateria vai ter lido, que todos os outros registros vão ter lido. Pode ser que demore alguns segundos aí para até ele ler todos para disponibilizar, mas assim tá funcionando bem bacaninha, tá? Então se tudo foi lido, eu já tenho aqui o battery voltage, por exemplo, que é a tensão da bateria e todos os outros dados. Inclusive, uma coisa legal aqui, que é diferente do Arduino IDE, é que aqui eu tenho um autocomplete muito bacana. Então se eu tenho aqui, ó, posso PV Current, PV Power, ele dá um autocomplete aqui, massa pra caramba. Lembrando, eu não posso dar um serial .print aqui, tá? Por quê? Porque o Modbus está usando o serial. Se eu der um print aqui, eu vou estragar a comunicação com o Tracer, então não posso fazer isso. Eu tenho aqui disponível as informações, mas eu não posso dar um print para o serial, ok? Agora, tendo o nosso código funcionando, o que eu quis fazer? Criar a nossa biblioteca. Para isso, eu fui lá no Platform.io e dei uma olhadinha na documentação, como é que se cria uma biblioteca. Qual que é a estrutura, o que precisa ter na nossa biblioteca para que ela funcione e a gente possa adicionar no repositório do Platform.io. Primeiro, a gente precisa dessa estrutura específica aqui, que ele pede para a biblioteca. Então eu preciso ter exemplos, e lá dentro o arquivo do exemplo, o include com os cabeçalhos, o library.json, que tem as especificações do manifesto dessa nossa biblioteca, né? Com as informações aqui da biblioteca, como o nome, versão, quais as dependências, né? Se tem alguma outra biblioteca que depende, que essa biblioteca depende também, quais os frameworks, plataformas, e aqui abaixo a implementação do código, né? No source. Então vamos lá, na nossa biblioteca aqui ficou exatamente daquele jeito, certo? Tenho aqui um exemplo, eu tenho aqui o include com o nosso cabeçalho, com o nosso tracer data aqui. Aqui dentro do source a gente tem a nossa implementação, o main está aqui,
só porque eu estou usando um projeto do Platform.io, ele exige que eu tenha o main, mas aqui no main ele não faz absolutamente nada, porque a gente vai tratar esse cara como biblioteca e não como um código final que vai rodar no dispositivo. E aqui dentro também eu criei o library.json. O library.json define qual que é o nome da biblioteca, ePever Tracer, a versão atual dela, 004, inclusive junto com vocês eu vou gerar a 005, tá? Fiz algumas correçõezinhas aqui, algumas keywords, description, onde está o repositório, então aqui é onde eu criei, como eu falei para vocês que eu criei o repositório do Git, então eu já coloquei aqui o endereço do repositório. Qual que é a homepage? Eu botei também o endereço do repositório, sou eu o autor, deixei na licença GPL e tal, todas essas informações. O que importa aqui, ele vai usar o framework do Arduino, tem essas duas dependências que é o Modbus Master e o Simple Timer. E eu estou suportando essas plataformas aqui, né? Que é a do Arduino, o ESP8266 e o ESP32. Pode ser que funcione em alguma outra plataforma, mas aí eu não consigo testar, eu não coloquei que isso aqui funciona para qualquer uma, ok? E é isso aí. Então agora a gente tem o library.json, o Platform.io é mais para a gente poder compilar e testar, no caso de uma biblioteca. Beleza, e o próximo passo que a gente precisa fazer é publicar essa biblioteca. Depois que a gente tem o library.json definindo todas as informações dela, é só a gente publicar. Para isso a gente precisa acessar aqui o Platform.io e acessar esse cara aqui, um terminal de Platform.io. Se você olhar aqui, eu estou como Platform.io CLI. Se eu só criar um terminal aqui, New Terminal, ele vai entrar como ZSH. E eu não tenho as opções do CLI do Platform.io. Então não adianta eu entrar só com um terminal, eu tenho que entrar aqui pelo terminal do Platform.io. E aqui eu tenho aquelas opções do CLI do Platform.io e eu posso fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é fazer o login. Então pil account login, ele vai pedir o meu e-mail e senha e vai fazer o login. Eu não vou fazer porque eu já fiz. Então é só você fazer o login, colocar o seu e-mail e senha criado lá no platform.io.org. Então entra lá no community, cria sua conta lá. Depois disso é só fazer um pil pkg, como ele diz aqui, pil pkg publish. Então pil pkg publish, eu vou enviar uma nova versão da minha biblioteca que é a 005. Aqui ele está me pedindo o seguinte, que se eu tenho certeza que eu quero publicar para o registro, eu vou dizer que sim. E ele vai publicar a biblioteca lá para o registro do Platform.io. Vamos ver se vai ficar certinho. Opa! Já foi, já está lá. Agora vamos dar uma olhadinha. Vou vir aqui na plataforma do Platform.io, vou ver aqui em Registry. E vou procurar aqui ePever Tracer. Quero biblioteca para o ePever Tracer e olha lá. E aqui só tem uma biblioteca que é a minha biblioteca do ePever Tracer. Que legal, né? Então aqui já estou olhando. Deixa eu atualizar a página aqui. Versão 005 que a gente acabou de enviar. Aqui ele diz como faz para instalar, aqui ele diz qual a compatibilidade, se tem exemplo. Então ele pegou já o nosso exemplo que está lá na pastinha Examples. Muito massa, né, pessoal? Agora, se eu vier aqui, vou criar um novo projeto, que nem a gente fez lá no primeiro, né? Vou vir aqui, Platform.io, estou no Visual Studio Code, abri uma nova janela, vou criar um novo projeto. Projeto teste ePever Tracer. Show, hein? Aí eu vou dizer que esse cara aqui vai rodar no Node MCU1, plataforma do Arduino. Vou colocar isso também lá no desktop e vou dar um finish. Legal, já criou o projeto para mim. Agora aqui no Platform.io, vou lá no Home de novo. Aí vou vir aqui em Libraries, eu vou procurar ePever Tracer. Aí olha lá, achou a minha biblioteca. Vou vir aqui em instalação, libdeps, vou copiar isso aqui e vou colocar no meu Platform.io aqui, libdeps. Salvei. Agora quando eu der um build, olha só que massa, ele vai rodar o build, compilar todos os códigos que precisam serem compilados, vai baixar as bibliotecas que precisam. Deu sucesso. Se eu vier aqui no pil libdeps, está lá a ePever Tracer, a nossa biblioteca. Inclusive aqui, ó, ele já importou a biblioteca do Modbus Master, o Simple Timer, que são as bibliotecas que a ePever Tracer
disse que precisa. Então ele já trouxe todas as bibliotecas, eu não precisei importar uma por uma. Não precisei importar a Modbus Master, não precisei importar a SimpleTime, porque a minha biblioteca ePever Tracer já diz que precisa delas, então ele já importa no projeto final, certo? E aqui dentro eu só vou copiar aqui o exemplo, copiar esse exemplo aqui, e vou colocar aqui dentro do main do meu programa. Então, se eu quiser utilizar a minha biblioteca dentro do meu programa aqui, é só eu vir aqui no main e colocar aqui, ó, eu quero usar o Tracer Data e o ePever Tracer, e aí só instancio aqui o Tracer, né, que é o ePever Tracer, dou um begin nele no setup e dou um update aqui dentro do loop. Aqui ainda estou dando um delay de 1 segundo, tá, para cada loop desses. Não precisaria, porque aqui ele vai fazer a cada 2 segundos, como faz a biblioteca lá. E aqui eu já tenho os dados que eu preciso. Lembrando que eu não consigo colocar esses dados no serial porque a conexão é serial, ok? Agora, se eu der um upload, eu já tenho um NodeMCU lá instalado, vou dar um upload, ele vai procurar por uma porta disponível e vai começar a fazer o upload do código já com a biblioteca do ePever Tracer. Top pra caramba, né, galera? E é isso aí, agora você já tem uma biblioteca disponível aí para você pegar as informações do Tracer e fazer o que você quiser no seu código fonte. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como configura o Firebase, como a gente vai fazer um projeto com Arduino Ota, né, para fazer os updates over the air, o update pelo Wi-Fi, no caso, e mais algumas coisas bem legais ali que eu vou mostrar para vocês, tudo com o Platform.io, usando a nossa biblioteca, e aí sim vocês vão ver que vai ficar legal pra caramba. Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho lá, pessoal, que daí o próximo vídeo vocês vão ser alertados, logo ele vai sair. E não perca aí, porque vai ficar muito massa. Quanta coisa que a gente vem aprendendo aí né, ao longo do caminho dessa integração que a gente quer fazer aqui, né? Isso que é o mais legal, que é o que eu sempre falo. Então, valeu, obrigado por ficar até o final do vídeo aí, até o próximo. Vamos lá!